A palavra de hoje é sobre as obras da carne, sobre o fruto do Espírito. E eu sei que é desafiador para mim, como alguém que ama fluir no evangelístico, trazer um alinhamento como esse, mas a gente precisa entender um princípio fundamental do reino. Não há neutralidade no reino de Deus. Ou estamos construindo uma história com Deus, ou estamos construindo uma história sozinhos. Ou estamos fazendo algo que aponta para Jesus, ou estamos fazendo algo que aponta para nós. Ou estamos aproximando pessoas do Evangelho, ou estamos roubando pessoas dela. Alguém está comigo? Diga amém. A Bíblia diz, aquele que não junta, espalha. Não há neutralidade no chamado. Ou você vive o chamado, ou você se esqueceu dele. Não há neutralidade no dom, ou você está multiplicando talentos, ou você está enterrando eles. Não há neutralidade na semeadura, ou você é um semeador, ou você é um usurpador. Não há neutralidade na fé, ou você crê em milagres, ou você não crê. Não há neutralidade na salvação, ou cremos em Jesus como Salvador e recebemos salvação, ou não cremos e nós enfrentaremos o juízo. Não há neutralidade no corpo, ou somos parte do corpo, ou somos uma verruga dele. Não há neutralidade na jornada, ou estamos caminhando com os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, ou estamos olhando para tudo que se levanta ao nosso redor. Não há neutralidade, igreja, na voz profética. Ou profetizamos aquilo que está alinhado com os pensamentos de Deus, ou estamos murmurando, reclamando daquilo que Deus ainda não fez para nós. Não há neutralidade na maturidade, ou somos meninos ou somos homens. Não há neutralidade na liderança, ou lideramos um povo para Deus, ou nós estamos sendo pedra de tropeço para eles. Não há neutralidade no pastoreio. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, ou não consideram como pastor, e por isso não são ovelhas. Não há neutralidade sobre aquilo que Deus estabeleceu como princípio fundamental. Alguém está comigo? Diga amém. Eu nunca vi os olhinhos tão atentos, eu nunca vi um clima tão pesado. Mas eu preciso lembrar alguém aqui, talvez essa mensagem seja para uma pessoa, que não há neutralidade. Na verdade, a neutralidade já é uma escolha, a neutralidade já é um caminho. Você já deve ter ouvido aquela historinha de um cara que está em cima de um muro. De um lado está Jesus e os seus anjos insistindo para que ele venha para esse lado, e do outro lado está Satanás e os seus demônios completamente passivos. E aí num determinado momento ele se vira para Satanás e ele fala: por que você está tão tranquilo? Porque do outro lado Jesus, ele está toda hora insistindo para eu ir para aquele lado, e você não está nem aí. Ele falou: é porque você já escolheu um lado, eu sou o dono do muro. Omissão também é uma posição. Um pai que decide se omitir na criação dos filhos, ele escolheu ser um pai omisso. Um marido que decide se omitir para não ter um sacerdócio, ele já é um sacerdote omisso. Um líder que prefere se omitir do que perder pessoas porque precisava alinhá-las, ele já é um líder omisso. Tenho várias características, vários desafios, vários defeitos. O meu staff conhece vários deles e vai conhecer muitos mais ainda. Mas tem uma coisa que eu não tenho dificuldade, é de alinhar algo que eu acredito que está errado. Eu posso até errar de fazer algo que não estava errado, mas eu nunca vou errar em não fazer algo que eu acredito que está errado. Porque essa neutralidade, ela é omissão. A omissão, ela sempre vai me tirar de um lugar de destino e vai me colocar num lugar onde nada acontece. Irmão, olha para mim. Quando você não crê em nada, nada acontece. Quando você não semeia nada, você não vai colher nada. Quando você não se move em direção a lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. O posicionamento, ele gera milagres, mas a ausência dele gera apatia, escassez. Deus deu várias ordens para o povo na antiga aliança: marchem, façam, creiam, andem. E quando o povo fazia, algo acontecia. Moisés está diante de um mar fechado. Deus, e agora? Coloca o cajado. Ele coloca o cajado e o mar se abre. E agora? Agora marchem, não parem. Agora tem sede. Toca a rocha com o cajado, sai água da rocha. Deus, o povo está enjoado de comer pão. Então tá bom, aves dos céus. Toda direção que Deus dá libera o novo de Deus. Mas é possível ouvir o que Deus pediu e não obedecer, e por isso não viver algo novo. Nem todos entraram na terra prometida, mesmo estando diante dela. Por quê? Porque escolheram a neutralidade. E eu prefiro morar perto do que viver dentro. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que preferiu viver perto da promessa do que viver a promessa.
Pastor, quando que eu escolho viver perto da promessa, mas não viver a promessa? Quando você se sacia só em vir nos domingos, ouvir que Deus tem promessas, mas você não está vivendo nenhuma delas. Quando você ouve vários profetas, homens de Deus, você já teve sonhos, em vários momentos Deus falou, você tem um chamado, eu quero usar você, e você continua sem ser usado, irmão. Isso é estar perto, mas não ter acesso. Isso é saber que tem uma promessa, mas não usufruir dela. Isso é muito frustrante. É muito frustrante estar sempre numa casa ouvindo sobre promessas que Deus tem para filhos de Deus, mas porque não se tornou um filho de Deus, não poder acessá-las. Promessas são para filhos. Vou falar isso de novo. Toda promessa de Deus é para os filhos de Deus. O que eu preciso fazer para me tornar filho? Você precisa crer no Senhor Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus, eles recebem um espírito de adoção, pelo qual eles podem clamar agora, Abba, Pai. Você não é filho porque você se tornou filho. Você é filho porque Deus te tornou filho. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Deus escolheu você. Deus, Ele amou você. Deus desejou você. E Ele amou você de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para ter você de volta. Irmão, alguém, será que consegue celebrar pelo menos a redenção num culto como esse? Você é filho, você é amado. Em Jesus você é salvo, justificado. E sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. A gente está vivendo um momento muito complexo. Tem algumas teologias sendo pregadas que elas são quase que esquizofrênicas. Tem pessoas pregando o evangelho que não é evangelho. Tem gente falando sobre o Jesus que não tem nada a ver com Jesus. Porque a gente está vendo um momento de relativização. Tudo é relativo hoje. Eu fui pregar em BH essa semana, e aí pediram para eu falar sobre relatividade dos tempos, sobre multiverso. Meu Deus, pregar sobre multiverso. Teve gente que achou que era metaverso. Não, é multiverso. É uma geração que vive em meio a realidades paralelas. A gente cria realidades paralelas. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Das primeiras estratégias do inferno, que isso é desde que o homem estava no jardim. Ele usa uma estratégia de insinuar coisas. Nem sempre ele vai te falar para fazer algo, mas ele vai começar com algumas sugestões. O cara que amava a esposa e acabou caindo, isso tudo começou com um dia com uma sugestão. Talvez não tenha problema, talvez seja agradável, talvez seja prazeroso. E quando uma sugestão começa a não criar mais um conflito com os pensamentos que você tinha, ela ocupou espaço e agora ela começa a se tornar um pensamento. Os pensamentos vão moldando os nossos hábitos vão criando uma cultura, e a cultura vai movendo a gente na direção dela, porque você sempre vai se mover na direção dos seus pensamentos mais fortes. Por isso que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que fundamentalmente é impossível experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que os meus pensamentos sejam transformados. Por quê? Porque da mesma forma que um pensamento alinhado com os céus me leva para Ele, um pensamento desalinhado me rouba dele. Um pensamento de escassez, por exemplo. Eu não tenho, sempre falta, os tempos são difíceis, para mim tudo é mais difícil. Isso é um pensamento caído. Porque o pensamento do tipo de Deus é: eu não dependo da geografia, o Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nenhuma praga chegará à minha casa, o Senhor guardará a entrada dela. É Deus quem vigia a minha casa, porque se não fosse Ele, em vão vigiaria a sentinela. É Deus quem edifica o meu lar, porque se não fosse uma verdade, em vão trabalham aqueles que edificam ela. A mentalidade do tipo de Deus faz a gente ter uma cosmovisão que aponta para Deus. A mentalidade caída faz com que a gente se mova e tenha pensamentos e desejos caídos. Alguém está comigo? Alguém está recebendo algo de Deus? Pensamentos alinhados com os céus liberam a realidade dos céus. Por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? É uma pergunta que Deus faz para um profeta. A resposta dele: Senhor, Tu sabes. Então abre a sua boca e profetiza. O profeta não profetizou o que ele achava, porque talvez, se Deus dissesse: esquece tudo, só abre a tua boca e fala o que você acha, talvez ele ia dizer: é impossível. Mas não foi isso que Deus fez. Deus constrói um caminho. O primeiro caminho é consciência. Eu posso. Senhor,
tu pode. Eu sei, Senhor, tu sabe. Então profetiza. Você percebe que ele profetiza depois de consciência? Tem muita gente que não vive milagres porque não tem consciência do milagre e por isso nunca fala sobre milagres. Tem gente que só fala sobre problema. Irmão, é impossível você ter uma vida positiva com uma mentalidade negativa. É impossível você viver milagres se você não pensa em milagres. Você precisa pensar em milagres, fundamentar a tua história em milagres. Você precisa escorar a construção dos seus novos níveis em milagres. O que escora o teu próximo nível? Milagres, 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 milagres. Está bem fundamentado? O próximo nível é como alguém que constrói um edifício. Você precisa ter uma boa fundação. O tamanho da sapata, o tamanho das alicerces, ele vai definir a quantidade de carga que você pode suportar. E assim é a jornada da fé. Às vezes a gente gasta pouco tempo com a fundação dos nossos pensamentos, mentalidade, cosmovisão, entendimento, consciência, e queremos viver um chamado glorioso, mas você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Você precisa de fundamentos para sustentar a porção que vai receber. Os fundamentos da fé, quanto mais alicerçados, mais carga profética eu posso carregar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Um homem fundamentado em Deus é como alguém que decidiu construir uma casa sobre a rocha, diz a palavra. Vem os ventos fortes, tempestades, vem os dias ruins, porque eles virão, eles sempre vêm, fazem parte da vida real. Mas a diferença é que quem escolheu construir do jeito certo, fundamentado num lugar sólido, o que construiu não se perde. Irmão, olha para mim. Somos parte da geração mais ansiosa que já existiu e eu faço parte dela. Queremos tudo de forma acelerada e eu faço parte dessa geração. O único desafio que a gente precisa entender é que no final da jornada, a nossa história não vai ser sobre o quão rápido a gente chegou em alguns lugares, mas é se a gente permaneceu quando chegou lá. Tem muita gente que casou com a mulher dos sonhos, não conseguiu viver o casamento dos sonhos, separou. Tem muita gente que conseguiu conquistar um recurso e quando chegou lá percebeu o vazio de um sucesso sem propósito. Tem muita gente que correu muito rápido para chegar em algum lugar, mas a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. É sobre a jornada, é sobre a caminhada, é sobre uma construção contínua. Deus não quer você para um dia, Deus quer você para sempre. Não é um relacionamento abusivo, não é sobre um relacionamento de prazer. Deus não quer ter prazer em você e você ter prazer nele por algum momento. Não, não, não. Deus quer você para sempre. E é complexo pensar nisso numa geração que tudo é relativo. Estou tentando relativizar tudo, estou tentando relativizar o gênero. Irmão, olha para mim. Se existe algo ridículo de ser questionado, é se existe mais de um gênero, quando na verdade o que está no meio das suas pernas já define se você é 50% para cá ou para lá. Pode ser menino ou menina, e é isso, that's it. Pastor, mas pessoas podem ter opções sexuais? Podem. A Bíblia diz inclusive que a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo aos seus próprios prazeres. Você pode fazer o que você quiser, mas não dá para questionar que você não é quem você é. Macho e fêmea os criou. Só tem dois gêneros. Você sabe por quê? Porque não há neutralidade nos cromossomos também. Não há cromossomo neutro. Ou você é macho ou você é fêmea. Mas eu faço o que eu quiser com o meu corpo. É verdade, o corpo é seu, faz o que quiser. Mas não dá para questionar um princípio fundamental. Você é macho ou você é fêmea. O que esperar de uma geração que relativiza até o gênero? Pais colocando nomes neutros nos seus filhos para que quando cresçam decidam o sexo. Não, não, não. Ele pode decidir o caminho de prazer sexual, mas o sexo já definiu. Antes dele ser gerado no seu ventre, Deus já chamava por um nome. Já existe uma identidade, um desígnio, um propósito, um chamado. Alguém está comigo? Diga amém. Os tempos são tão difíceis, tão loucos, que até falar sobre isso já te coloca num lugar perigoso. Falar sobre o óbvio coloca você num lugar perigoso, ou um cancelamento, ou uma perseguição. Mas o que esperar de tempos como esses que a gente está vivendo, e que até o óbvio é relativizado? Se tentam relativizar o gênero, o que te faz acreditar que não vão tentar relativizar a fé, relativizar Deus, relativizar a família? Eu sou de uma época em que na escola tinha o dia dos pais e o dia das mães. Agora é o dia da família em algumas escolas. Não, porque tem crianças que não têm pai, mas alguém exerce a função de pai. E por que não tratarmos a orfandade e os problemas dela ao invés de fingir que ela não existe? Porque ela existe.
Em muitos lugares isso é só uma narrativa para relativizar princípios fundamentais. Família é família, homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus, fé é fé. E that's it. Você pode não crer em algumas verdades absolutas, mas você não pode questionar e fingir que elas não existem. Você está comigo? Diga amém. Eu falei sobre isso domingo passado, um desafio que a gente está vivendo lá em casa, que a Zinha me chama, Jean, e fala assim: amor, acesse. Veio com alguns questionamentos, ela está ouvindo algumas musiquinhas na escola, na hora do recreio, coisas que ela nunca ouviu em casa. Ela começou a ser questionada pelas amigas porque ela acredita em Deus. E ela veio me perguntar: mãe, como é que eu explico que Deus existe? Porque estão me perguntando: mãe, como é que Deus entrou na história? Porque se Ele fez tudo que existe quando nada existia, quem criou Deus? Quem fez Deus? Aí que a Zinha me trouxe essa demanda. Meu amor, eu acho que ela já está com maturidade para a gente explicar que Deus não existe. Oi? A gente tem que chamar a Cecília e falar: filha, você já está madura para entender, Deus não existe. Como assim, pastor? Deus não existe? Deus não existe. Ele é. Porque tudo que existe foi criado por alguém um dia. E desde que nada existia, Ele já era. Ele era quando nada existia. Ele era, mesmo que tudo deixe de existir. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, olha que poderoso isso. A única filiação que é atribuída a Satanás é da mentira. Ele é o pai da mentira e Deus é o Pai da eternidade. Ele não entra na história em um devido momento. Ele fez a história. Ele diz: história, aconteça, haja, se manifeste. Filho, se manifeste, haja luz, haja separação, haja dia, haja noite, haja. O haja de Deus entrou em cena quando para nós nada existia, mas Ele já era. Por isso que em algum momento, quando questionam Jesus sobre quem Ele diz ser, Ele fala: eu sou o que sou. Jesus não existe. Ele é. Ele é. Como posso saber que Ele é? É como a conversa entre Jesus e Nicodemos. É como alguns momentos da Bíblia em que é associado a presença, o Espírito, a glória, a verdade de Deus. Como o vento, por exemplo. Você não pode vê-lo, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você consegue senti-lo. Deus é. Eu lembro que alguns meses atrás eu peguei uma viagem, naquela loucura ainda de pré-eleição, que a gente foi fazer um clamor em Brasília. Aí fretaram um jatinho e me convidaram, eu e mais dois caras que eu não conhecia, conheci no dia. Quando chega lá na sala do embarque: tudo bom? Meu nome é André, qual é o seu nome? Meu nome é fulano, prazer e tal. Aí chega dentro do voo, começou a decolar. E aí, cara, você é pastor? Pô, cara, que legal, parabéns pelo seu trabalho. Eu falei: pô, que demais, você é cristão também? Não sou não. Eu falei: não, você quer dizer que você não é evangélico, mas você é cristão, né? Ele falou: não, eu não sou não. Eu não acredito em Deus. Eu acho legal o seu trabalho social, de ajudar pessoas a vencer seus traumas, mas eu não acredito em Deus. Aí eu falei: tá bom. Já pensei, que viagem longa, né? O pastor, o ateu, deve ter algum propósito. Só que eu não sou do tipo que tenta colocar nada goela abaixo, porque eu entendi que é tão precioso que a gente carrega, que você não precisa convencer ninguém. É como se você tivesse... Vou fazer uma analogia aqui, bem infantil. Pastor, por que você usa analogias? Cara, Jesus fazia isso, Ele sabe o que estava fazendo, amém? Jesus falava com parábolas, Ele sabe o que está fazendo. É como você tem uma casa de praia em Miami, você tem um avião particular abastecido e um piloto à disposição. Mano, quer passar uns dias lá na minha casa? O piloto está à disposição, a chave está aqui. Cara, eu não sei, tá bom. Eu não vou insistir. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que está sendo oferecido. Se você não tem consciência, não é um problema meu, é um problema seu. A gente não pode empurrar Jesus para as pessoas, porque isso demonstra desespero. A gente só tem que apresentar Jesus para as pessoas, porque Jesus, quando é bem apresentado, Ele é irresistível. Ele é irresistível. No meio da conversa eu percebi que causou um pouco de estranheza da parte dele. Ele não está tentando convertê-lo à força. Ele falou: cara, mas e aí? Você acha loucura eu não acreditar? Eu falei: não, mano, eu respeito. Você tem que ter muita fé para não acreditar. E o que eu falei é verdade, tá? Não é uma frase romantizada, olha para mim. Eu falei para ele: irmão, vamos ser sinceros. Como acreditar que a especificidade de cada espécie que existe. Você tem um marlin, você tem uma girafa, você tem um pavão,
Eu falei, como explicar a especificidade da gestação de uma criança? Um pouco de sêmen dentro de útero de uma mulher gera um feto, com cada terminação nervosa, com cada parte do córtex, com cada parte dos neurônios, cada conexão, capacidade cognitiva de pensamento, de imaginação, de fala, de locomoção. Eu falei, irmão, como olhar para o pôr do sol? Como você olhar para o sorriso de uma criança? Como que você olha para tudo isso e acredita que tudo isso veio de uma ameba que se multiplicou de forma aleatória e criou tudo que existe? Eu falei, cara, eu respeito você por não acreditar, porque tem que ter muita fé para não acreditar que existe um Deus que fez tudo que existe. E aí eu vi que aquilo criou estranheza nele, porque de fato é muito mais difícil a gente se esforçar para não crer do que a gente entender o que já nos move, irmão. Guimarães Rosa, ele diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Só o fato de você estar respirando já é um milagre. O seu coração bate sem ninguém falar que ele precisa bater. De forma instintiva, o seu organismo funciona. E eu estou falando e você nem parou para perceber quantas vezes você respirou durante esses minutos de pregação. Você sabe por que você nem percebe que respira? Porque isso acontece naturalmente. Você está funcionando, o seu corpo funcionando. Você, irmão, existe porque alguém sonhou com você quando nada existia. Alguém está comigo? Diga amém. Eu vou precisar finalizar, eu não consegui nem entrar na mensagem, mas eu recebi. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Eu estou recebendo algo de Deus nessa manhã. O que esperar de uma geração que relativiza o óbvio? Deus é relativo. Não é. Deus é Deus, ponto. O gênero é relativo. Não é. Desejo sexual, ele é múltiplo, cada um tem o seu. Gênero, macho e fêmea, ponto. Paternidade é relativa. Não é. O pai biológico é quem gera. O pai de verdade é quem cria. Alguns filhos têm a graça de poder ter os dois. Alguns têm a graça de poder ter um pai que cria. Isso é glorioso. E é isso. Não existe nenhuma conexão mais forte do que a mãe e um filho. Foi gerado dentro dela, alimentado dentro dela. Isso é uma verdade absoluta, ponto. Mas até a relação com os pais tem sido relativizada, irmão. Se existe um mandamento com promessa, é honra o teu pai e a tua mãe, para que sejam acrescentados dias na sua vida na terra. Uma geração que não entende o básico vai enfrentar problemas. Pela primeira vez na história, isso é uma vergonha para a igreja, pela primeira vez na história, o censo brasileiro criou uma nova categoria de religião: evangélicos não praticantes. Você sabia disso? Deixa eu falar aqui um revelamento revelado. Deixa eu falar o óbvio. Se o censo está contando algo, é porque algo existe. Até o censo já entendeu que tem muita gente que se diz algo que não pratica. Só que fundamentalmente, se você não pratica o que diz, você não é. A Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Eu era de uma outra religião antes de ter um encontro com Jesus e me converter, e eu dizia com muita naturalidade, não, eu sou tal religião não praticante. Como que você é um filho não praticante? Você é filho ou não é? Como que você é um cristão não praticante? Ou você é um pequeno Cristo ou não é? Como que você é um evangélico não praticante? Ou você se move pelo evangelho ou não se move? Não há espaço para neutralidade nem na nossa confissão de fé. É por isso que confessamos Jesus quando viemos à frente. O próprio Jesus ensinou: aqueles que me confessam diante dos homens, aqueles que me reconhecem diante dos homens, eu também os reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. É como aquele soldado que ele é salvo quando as portas da cadeia se abrem, quando Silas e Paulo estão clamando, e ele está desesperado, ele vai se matar com uma espada. Paulo fala: não faça isso. O que eu preciso fazer então para ser salvo? Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia fala sobre salvação: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E aí, como você fez um passo de fé, você confessou Jesus, aí vem o batismo. O que é o batismo? Uma confirmação, é uma confissão pública de fé. Você está dizendo: eu confesso publicamente, diante de todas as testemunhas, diante dos céus, diante de Deus, diante da minha família, diante dos sacerdotes, que eu morri para o mundo e eu nasci para Cristo. Eu nasci de novo. Então, como ser um evangélico ou um cristão não praticante não faz sentido. Isso é um ateísmo prático. O que é um ateísmo na prática? Tem muito cristão vivendo isso, irmão. É você crer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse.
E eu prometo que eu estou falando com muito amor. Eu sei que para alguns aqui isso pode estar entediante. Eu sei que talvez 30% não queira voltar. Mas eu creio que quem estiver recebendo aqui vai para um novo nível de maturidade. E esse novo nível de maturidade vai te levar a um novo nível de santidade. E esse novo nível de santidade vai te levar a novos níveis em Deus. Alguém crê nisso? Diga amém. Crer que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse. Pastor, me dá um exemplo prático de crer que Deus existe, mas eu posso viver como se Ele não existisse. É simples. É você construir uma história sem perguntar para Deus se faz sentido para Ele. É você entrar em portas que você não consultou para Deus se eram portas dele para você entrar. É você fazer sociedade que você não teve uma confirmação de Deus se é para você fazer. Irmão, viver como se Deus não existisse. A gente faz o nosso corre e quando dá ruim pede ajuda para Ele. Mas não é esse tipo de história que Ele quer. Deus não é um socorro só na hora da angústia. Ele não quer só socorrer você quando algo vai mal. Ele quer estar com você todos os dias. Então será que isso agrada a Deus? Será que essa porta é de Deus? Será que esse relacionamento é de Deus? Essa sociedade é de Deus? É para eu ir? É para eu fazer? É para eu comprar? É para eu entregar? É para eu ofertar? O que você quer que eu faça? Eu estava com amigos essa semana, a gente estava jantando, e eu falei algo que eu vi o olho dele se abrindo. A gente estava conversando e eu falando sobre alguns testemunhos da minha jornada de fé. E eu falei sobre um momento em que Deus me falou para fazer algo, e no meu coração comecei a falar, não, isso não é de Deus, isso é da minha carne, eu quero aparecer, eu quero dar isso para aparecer. E eu comecei a me questionar, e Deus falando, faça, dê. Não, isso é da minha carne, isso é pensamento meu. E Deus me ensinou um princípio. Alguém quer ouvir? Diga amém. Deus disse, André, a tua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifica o teu espírito. Na verdade é a sua carne que está fingindo que é um pensamento dela. Sou eu quem estou falando, faça, dê, entregue. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Uma igreja madura toma decisões pautadas por aquilo que Deus quer. Deus é para fazer, é para entrar. Porque também tem algo, pega isso aqui, irmão. Quando você tem uma convicção em Deus, você se torna imparável. Pode todo mundo falar, não vai acontecer, Deus já te disse, já aconteceu. Pode todo mundo falar, não vai se abrir, Deus já te disse, fui eu quem abri. Pode todo mundo falar, irmão, você vai perder isso aí, Deus já te disse, o que eu te dou é seu. Ninguém vai tocar a porta que eu abro, ninguém fecha, mas também a porta que eu fecho, ninguém abre. Como explicar a convicção de um homem como Moisés? Como explicar a convicção de um homem como Noé? Construiu algo que ele não conhecia para se livrar de um tipo de problema que ele não conhecia. Irmão, como explicar isso? Recebeu uma palavra. Não é fácil, ele fez. Moisés, ande, ele andou. Davi, confie, ele confiou. Guarda isso, irmão, em nome de Jesus. É mais simples do que parece. A gente só tem que desenvolver a habilidade de ouvir os céus. E a gente precisa desenvolver a coragem de se mover quando a gente ouviu. Se Deus disse pare, pare. Se Deus disse faça, faça. Se Deus disse voe, voe. Pastor, mas eu não tenho asas. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Ele fala. Lázaro estava morto e quando Jesus disse vem para fora, um ouvido que não funcionava, um homem que não vivia, porque a palavra de Deus chamou ele para a vida, ele voltou a viver. O milagre de Lázaro não é sobre o que Lázaro sentia, era sobre o que Jesus falou. O que você vai viver não é sobre o que você sente, é sobre o que Deus fala. Fé não é sentimento, fé é convicção. Fé não é para quem sente, fé é para quem crê. Tudo é possível ao que crê. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo é possível que crê. João 15 diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se você permanecer em mim, isso é tão forte. Só dá para permanecer algo que já está. Alguém está recebendo algo de Deus? De verdade, vocês estão tão quietinhos. Eu estou me sentindo no seminário aqui. Me incomoda todas as vezes que eu tenho a impressão de que eu estou dando aula. Alguém está recebendo algo de Deus? Algo está sendo alinhado no teu coração? Olha que princípio. Se vocês permanecerem em mim, outra revelação revelada, só dá para permanecer algo que está. E se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O problema é que às vezes a gente ouve que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer e vai ser concedido. Mas a gente não cumpre o primeiro princípio que libera essa promessa. Se você permanecer em mim e a minha palavra permanecer em você.
Uma igreja madura procura isso porque sabe que isso libera isso, mas uma igreja imatura persegue isso porque só ouviu essa parte da história. Por que o Senhor diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas? A geração do acréscimo vive perseguindo algo que Deus já disse que daria pela presença. Você precisa perseguir a presença te dá acesso a tudo que você precisa. A presença libera a cura, a presença libera o milagre, a presença libera a maturidade, a presença libera acesso, a presença libera identidade, a presença libera promessas, a presença libera novos níveis de unção, a presença, ela despedaça o jugo, a presença te dá a sabedoria dos céus, a presença te dá acesso à riqueza do tipo de Deus, a presença te dá acesso à paz que excede todo entendimento, como o Senhor diz: a paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. A presença é tudo que você precisa. Alguém crê nisso? Diga amém. A presença, irmão, eu já preguei sobre isso aqui. A consciência da presença é como uma porta automática de um shopping. Quantos aqui já foram no shopping que tem uma porta automática? Levanta a mão. Vai ter em breve no nosso lounge, inclusive. Eu tenho sonhado com isso. Pelo menos a gente vai poder manter ele refrigerado. Você vai entrar, a porta se abre. Depois que você entrou, ela se fecha e vai ficar todo mundo fresquinho ali no ar-condicionado. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. 6 pessoas felizes com o ar-condicionado com a porta automática. Já foi num shopping com porta automática? Sim ou não? O que acontece quando você se aproxima? Não, gente, peraí, isso aqui é muito forte. Se fosse o Vitor Hugo aqui, ele ia falar: o que acontece? Tô tudo arrepiado, abre, todo mundo que terabassura e barabassura. Às vezes eu falo: Deus, eu queria ser profeta. Parece que é mais fácil. Aí eu vejo como é que é o desafio dos profetas. Eu falo: não, tá bom ser pastor. Profetas, irmão, não é fácil não. Você está comigo? Diga amém. Vamos lá, de novo. Sei que é difícil, mas a gente vai chegar lá. O que acontece quando você se aproxima de uma porta automática? Ela se abre. E por que ela se abre? Porque ela percebeu E é assim a nossa jornada de fé. As portas que vão se abrir não vão ser pela sua força, nem pelo seu toque. Vai ser pela presença que você carrega. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Você vai se aproximar e elas vão se abrir. Você vai se aproximar. Raindrops falling, sun, heat is through. Rainbow
morning sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Elas vão se abrir. Agora pega isso. Você sabe qual que é o desafio de romper o ano das portas abertas? Se você quer ver mais portas se abrindo do que você jamais viu na sua vida, você precisa carregar mais presença do que você jamais carregou na sua história. Mais presença, mais acesso. Mais presença, mais milagres. Mais presença, mais mover. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode glorificar Jesus no seu lugar. Você pode celebrar Jesus. Aleluia! Vamos, igreja, se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Aleluia! Estou todo arrepiado. Tem gente querendo ser renovado pelo Evangelho, mas não quer ter o compromisso da jornada. Não dá para ser renovado pela esperança do Evangelho se você não tiver o compromisso com a jornada. A jornada é a chave do relacionamento com Deus. Você lembra de Eva? Qual que é o problema de Eva? Eva, ela entendeu o final das coisas, mas ela se confundiu no meio delas. Pega isso aqui. Deus estabeleceu um princípio. Todos os dias eu vou me relacionar com vocês, e esse relacionamento vai liberar para vocês conhecimento de Deus. Qual que é o princípio que Deus estabeleceu? Relacionamento vai te dar acesso a conhecimento. Aí vem a serpente. E a serpente, irmão, olha para mim. A serpente sempre vai tentar te seduzir com um atalho. Ela vai mostrar o destino que Deus tem, mas ela vai mostrar um caminho que não foi Deus quem fez. Pega isso. O que é um atalho? Um atalho é quando o inferno me mostra um lugar parecido com o que Deus me disse que era para eu ir, mas ele me mostra um caminho alternativo que não é o caminho que Deus me disse para trilhar. E é aí que muita gente se perde. Então o inferno chega para Eva e fala assim: olha, você quer ter o conhecimento de Deus? Quero. Só precisa comer desse fruto do conhecimento, do bem e do mal. Você vai se tornar como Deus. A loucura é que ela já era como Deus, porque a Bíblia diz que no sexto dia, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram o homem, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Alguém que não sabe quem é pode perder o que tem, tentando ser o que já era. Você pega isso aqui, irmão. Ela já era a imagem e semelhança de Deus, mas ela queria ter o pleno conhecimento de Deus sem ter relacionamento com Deus. O que ela pegou? Ela pegou um atalho. A serpente fala: se você comer do fruto, você vai ter todo o conhecimento do bem e do mal, sem relacionamento. Ela come, e aí o homem cai. E por que isso frustra Deus? Porque o conhecimento de Deus vem através de relacionamento. Todos os dias, meu filho, eu vou te dar uma nova porção de revelação de quem eu sou. Por que Deus não dá tudo de uma vez só? Primeiro, porque a gente não tem capacidade para entender. Segundo, que a gente não tem capacidade para suportar. E terceiro, que a graça é: a cada dia eu te revelo um pouco mais de quem eu sou e de quem você é. Por isso que Jesus, ele fala: fecha a porta do teu quarto e me busca em secreto. O Deus que você busca em secreto ele te recompensará. Você vai fechar a porta do teu quarto, você vai buscar Deus e Ele vai falar algo novo com você amanhã. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Filho, é isso que eu tenho, é essa porta, esse é o projeto, esse é o desígnio, esse é o chamado, esse é o lugar, essa é a geografia, essa é a empresa, essa é a sociedade, essa é a ideia dos céus, essa é a provisão dos céus. Isso é quem você é, isso é o que você pode, esse é o seu talento, esse é o seu chamado, esse é o seu desígnio. É para isso que eu te formei, é para isso que eu te constituí, é para isso que eu... Irmão, quanto maior a revelação que a gente tem de Deus, maior é a revelação que a gente tem a respeito de nós. Está comigo? Diga amém. Por isso que Jesus ele pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Falei sobre isso semana passada.
Pedro fala, você é o Messias, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Filho de Deus. Ele fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Espírito. E aí ele libera uma porção de revelação sobre a identidade de Pedro. Você é pedra, você é um fragmento dessa rocha. Você quer saber mais sobre o seu futuro? Pergunta para o dono do teu propósito. Quem te fez já escreveu cada um dos seus dias antes de qualquer um deles ser escrito. A palavra de Deus diz, o salmista diz, existe algum lugar que eu possa me esconder da tua presença? Se eu for os lugares mais altos, lá o Senhor estará. Se eu for o lugar mais profundo, lá o Senhor estará também. Eu estava numa mesa lá em BH e o pastor de jovens, o Isaías, ele disse, pastor, a gente estava pesquisando essa semana os lugares mais altos que o mundo, o ser humano já teve consciência. O lugar mais alto avistado pela criação foi um lugar que o telescópio Hubble viu alguns anos atrás. Ele falou um nome que eu não me lembro. Eu não sou tão nerd assim também. Aí ele falou, o lugar mais baixo é a Fossa das Marianas. O lugar mais profundo, acho que são mais de 10 mil metros de profundidade. Você tem noção que o Deus que conhece os lugares mais altos do que os que a gente já conheceu, os lugares mais profundos do que os que a gente já visitou. Quando o salmista está dizendo que se eu for para o lugar mais alto, para o lugar mais profundo, lá ainda o Senhor está. Há dezenas de atmosferas debaixo do nível do mar, Deus está. Acima da estratosfera, no terceiro céu, Deus está. Dentro de você, tecendo cada parte do seu corpo, Deus está. Ao teu redor, cobrindo você e dando livramento, Deus está. À frente das suas batalhas, lutando por você, Deus está. Na sua retaguarda, cobrindo você, Deus está. No dia mau, Deus está lá. No dia bom, também. Quando as portas se fecham, Deus estava lá. Quando elas se abriram, também. Quando pessoas abandonaram você no meio da jornada, Deus estava lá. Quando pessoas vieram atrás de você porque algo bom aconteceu, também. Quando você foi gerado, Deus estava lá. Mesmo que sua mãe viesse a se esquecer de você, Deus ainda estaria lá. A Bíblia diz, mesmo uma mãe que amamenta o seu filho, podendo se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Alguém crê nisso? Diga, eu creio que o Senhor está em todos os lugares. Diga, eu reconheço que não há lugar mais seguro para estar do que correndo riscos com Deus. C.S. Lewis, ele diz que o cristianismo, se é falso, não tem valor nenhum. Se é verdadeiro, é de extrema importância. O que o cristianismo não pode ser é de moderado valor. Irmão, ou você é convicto que o evangelho é uma mentira, que Deus não existe, ou você é convicto que o evangelho é a verdade de Deus e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. O que não dá para ser você crer que Ele existe, mas viver como se Ele não existisse. O que não dá para ser você fazer parte de uma igreja, mas você não querer se tornar parte do corpo. O que não dá para ser você ser alguém que vem para uma igreja para ouvir uma palavra motivacional, mas você não ficar quando Jesus começa a pregar sobre o sermão da montanha. O que não dá para ser é ser alguém que caminha com as multidões quando tem milagres acontecendo, mas você foge quando Jesus te chama para pegar a sua cruz e segui-lo. O que não dá para acontecer é você se apossar e celebrar quando alguém profetiza que você vai prosperar financeiramente, mas você fingir que não está ouvindo quando a palavra diz que melhor é dar do que receber, e que aquele que semeia muito, muito colherá, mas aquele que semeia pouco, pouco colherá. O que não dá é você vir ser servido por voluntários apaixonados que chegam antes de todo mundo, vão embora depois de todo mundo, mas você nunca se incomodar com o fato de você nunca ter servido ninguém. O que não dá para acontecer é você mudar de igreja porque o pastor pregou uma palavra que você não gostou, ou você sair de um lugar porque uma liderança exortou você de uma forma que você não gostou, mas você esperar que o pastor abra a mão das 99 ovelhas para buscar alguém que nunca foi ovelha, porque a ovelha ouve a voz do pastor e segue. O que não dá é pra gente cobrar de Deus algo como se Ele fosse alguém que tem a obrigação de nos dar presente, e não entender que na verdade tudo que a gente precisa, o nome de Jesus já carrega. O que não dá é pra gente ser sensorial e achar que num culto em que a gente não sentiu um arrepio, Deus não fez, ou o louvor não estava tão bom, ou a palavra não foi tão boa. A gente tem que ir para um lugar em que não é mais sobre o que eu sinto, é sobre o que Deus fala. Não é mais sobre uma fé epidêmica que me deixou constrangido, arrepiado, ou que me fez tremer. Não, não, não. É sobre uma fé do tipo de Deus que mesmo que eu não sinta, Ele é. Mesmo que eu não entenda, Ele é. Mesmo que não faça sentido, Ele é. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo ontem, Ele permanece hoje e Ele é para sempre. Alguém crê nisso? Diga, eu creio. Diga que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, isso diz respeito aos dias bons
E aos dias maus, diga: eu declaro que o Senhor não precisa prestar contas para mim, nem mostrar todo o plano. Diga: mesmo sem entender, eu escolho confiar. Eu sei que o Senhor tem o que é melhor para mim. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Diga: eu sei que os seus caminhos são melhores que os meus. Por isso, nessa manhã, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu declaro que a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Diga: eu confesso que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Diga: nenhum outro santo, nenhum outro nome. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Diga: eu creio que tudo que é natural se submete ao sobrenatural. Diga: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Viveremos milagres em fé, caminharemos com Deus. Diga: e viveremos a partir de hoje o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, igreja, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu, amém. 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 Até a próxima. Valeu, amém.